Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje é dia 22 de julho e vamos ver uma coisa muito importante. As tias do Zap que mudam o Brasil. Muitas pessoas nem imaginam, talvez, o poder democrático que tem as redes sociais nos dias de hoje. O Twitter, o Facebook, o Instagram, o YouTube, os sites, os blogs, enfim. O presidente Bolsonaro, ele se elegeu com base nas redes sociais, através das redes sociais, mas ele não tem base de apoio forte lá no Congresso Nacional. Na Câmara, por exemplo, ele pode contar apenas com 20 ou 25 dos deputados, porque nem mesmo aqueles do PSL que se elegeram junto com eles, hoje em dia estão traindo ele, estão contra ele. Haja visto o que aconteceu ontem na votação da PEC do Fundeb, onde alguns deputados do PSL votaram contra o projeto, contra os interesses do governo. Então, vejam que nem o partido que elegeu Bolsonaro está totalmente fechado com ele. Então, o que resta para nós? Muitos que estão contra o projeto, a base de apoio se dá pelas redes sociais, pelas tias do Zap, pelo pessoal que está lá, pelos os bolsomínios, os robôs, essas pessoas simpáticas que estão aí sempre. Eu estou acompanhando isso há muitos anos, acompanhei desde o tempo do impeachment da Dilma, depois da eleição do Bolsonaro. Eu sempre também nas redes sociais, nas passeatas, postando vídeos e acompanhando esse pessoal. Fiz até grandes amigos com esse pessoal aí. Então, o que impede as pautas globalistas de passarem lá no Congresso ou de passarem lá no STF é esse pessoal aí, né? Pautas como liberação de drogas, aborto, ideologia de gêneros, se elas são pautadas lá, com a pressão das redes sociais, eles recuam. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa semana teve uma notícia que foi publicada num jornal esquerdista, aí, a Folha de São Paulo, uma reportagenzinha bem discreta lá no cantinho que dizia assim, que revelou um enorme segredo sobre uma manifestação do ministro Luiz Fux, do STF, numa entrevista que ele deu ao jornal. Fux, que vai assumir a presidência do STF, presidente do STF agora em setembro próximo, ele disse que não pautará na sua gestão assuntos polêmicos, pois estas pautas provocariam o acirramento entre os poderes e, na avaliação dele, Fux, né, temas delicados como as drogas, aborto e etc., levariam o STF para o centro do debate público em meio a essa crise sanitária e a crise econômica que o país está enfrentando. Além de tensionar mais ainda a relação entre os poderes, que eles têm muito medo dessa tensão, porque o povo está de olho. Então, já que são pautas caras ao bolsonarismo, essas aí que eu falei, e porque ele não quis, ele falou em bolsonarismo, mas ele quis dizer conservadores e pessoal de direita, mas eles não sabem essa linguagem. Eles estão acostumados com a linguagem comunista lá, antifascista, não sei o quê, a linguagem de que todos nós somos antidemocráticos porque usamos verde e amarelo e torcemos para o bem do país. Então, o posicionamento do ministro denota que há um recuo estratégico ou temporário nessas agendas internacionais de interesse globalista, da nova ordem mundial, como o controle populacional, como o meio ambiente, o aborto, a liberação das drogas. Isso aí, eles vão dar um tempo nisso aí, pelo que ele falou. Graças à posição do presidente Bolsonaro e da atuação dos seus apoiadores, todas as tias do Zap, nós aí nas redes sociais, que são a mídia independente. Então, graças a esses robôs que eu falei, né, os youtubers e os parlamentares da base do governo, que são poucos, mas são muito atuantes, né, e a gente tem que agradecer essa gente, né, e não desistam todos os que estão lutando, porque nós queremos um Brasil melhor, um Brasil democrático, conservador. Nós não queremos essas pautas sujas da esquerda para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos e netos. Então, só aqueles que viveram em outros tempos, como nós, aquele pessoal já de cabelos brancos, é que sentem, né, o valor das coisas do passado e o que nós estamos vivendo hoje. Então, nós não tínhamos censura, opressão, ditadura, esquerdismo, crise econômica, nós não tínhamos isso. Foi trazido agora com esse pessoal da esquerda. Então, essa foto aqui é muito ilustrativa. O secretário americano, Michael Pompeo, ele falou num Twitter dele, numa publicação, que lá em Pequim, né, na China,
o governo tem um medo do pensamento livre do povo, por isso que eles censuram a internet, não deixam ninguém falar nada na imprensa, ninguém abrir a boca em rádio, nada. O livre pensamento, a manifestação das pessoas é proibida, como eles querem proibir aqui no Brasil. Por quê? Porque só o povo na rua que derruba o governo. E se dependesse das redes sociais lá, que é proibida, o Partido Comunista Chinês já teria até caído. Então, que bela notícia isso aí. Tudo isso só está acontecendo por causa do povo, dos celulares, das tias do Zap e das redes sociais, que são pessoas maduras, já muitas aposentadas, ou que já criaram suas famílias, viveram em outra época, porque as pessoas que têm menos de 40 anos, eles não estão acostumados com aquelas coisas do passado. Eles estão acostumados com o socialismo de hoje, com essas coisas aí, essa falta de liberdade, essa pressão. Eles estão acostumados com isso. Eles não gostam do país, não cantam o hino nacional, não gostam de se vestir de verde e amarelo, porque eles não viveram essa época. Então, eles não estão preocupados com o futuro da pátria, né? E a cada dia mais nós estamos sendo entregues aos chineses, de pacote, de bandeja, com seu Witzel, seu Dória, seu Dino e toda essa gente daí. E estamos vivendo uma época que, aos poucos, a gente está mudando essas pautas aí, provocando outras pautas, né? Essas PECs de ações que estão no STF, a gente tem que impedir que elas levem a efeito. E porque esses órgãos da justiça, eles são aparelhados, assim como a OAB, os parlamentares, os partidos de esquerda, as ONGs, os sindicatos, as associações, e essas ações têm apoio até do Ministério Público, que também tem uma parte aparelhada, e apoia essas agendas de esquerda aí. E se não é as tia dos Zaps se insurgirem contra isso, porque nós representamos, os tios também, né, a voz do conservadorismo, a voz da direita. Então, pessoal, é preciso que cada vez mais as pessoas se engajem nessa luta aí, porque somos uma luta de maneira orgânica, somos voluntários, ninguém é pago aqui, porque o PT, na época do PT, eles formularam lá em 2011, 2012, formaram milhares de militantes virtuais, eles chamavam de movimento de ambiente virtual, MAVE. Então eles pagavam essas pessoas, pagavam uma quantia por mês, davam o celular e davam cursos de militância virtual. E isso aí, na época, ninguém chamou isso de gabinete do ódio e não achou isso ilegal, nada. Agora, as tias do Zap, que não recebem nada, que são voluntárias, são orgânicas, aí sim, aí são criminosas, são antidemocráticas, não pode. Então, vejam como existe hipocrisia, vejam como essa esquerda é bandida, vejam como esses caras são canalhas. Então, pessoal, esses políticos ladrões que estão aí, eles não caíram lá no Congresso de paraquedas, eles foram colocados lá através do voto popular, ou através do nosso voto, e esses juízes das cortes superiores foram nomeados pelos seus políticos eleitos, os esquerdistas eleitos, que colocaram os caras lá. Então, nós é que temos que descascar esse abacaxi. É as tias do Zap, é nós que temos que ir para a rua, é nós que temos que ficar dia e noite na internet, postando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo nos canais de YouTube de direita, para mudar essa situação. Só nós podemos descascar esse abacaxi, só nós podemos mudar isso. Agradeço a todos, peço que se inscrevam nesse canal aí e acesse o site justiçaepolitica.com, que lá tem livros para baixar, e muita coisa para ler e vídeos para ver.